Oi, Ciro. Oi. Bom dia, meu povo. Fala, bom dia. E aí, tudo tranquilo? Tudo sob controle? Bom mesmo? Bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo animado para aprender? Todo mundo bem de saúde, que é o mais importante. Que bom, que bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Galerinha, vocês fizeram a nossa provinha? Como é que vocês saíram? Quem acha que foi bem, manda um joinha, por favor, na minha prova. Bacana, massa. Minha tela aqui encheu de joinha. Fico feliz em saber. Muito feliz mesmo. Que bom. Significa que vocês aprenderam a matéria, né? Então, o mais importante. Agora a gente vai dar prosseguimento ao nosso conteúdo. E aí eu deixei pendente uns pontos de análise sobre feudalismo, Idade Média, com vocês na última aula. Vocês se recordam disso? Lá no último slide, tinha lá vários pontos de análise, a gente não finalizou aquilo. Vamos terminar na aula de hoje. Beleza? Compartilhar a tela aqui com vocês. Eu já tinha até feito uma revisãozinha na última aula sobre os aspectos do feudalismo. E aí a gente parou nesse slide aqui dos pontos de análise. Confere, galera. É isso mesmo? Sim. Ótimo. Então vamos lá, que essas análises são muito importantes, inclusive para questões de prova e também do Enem. A primeira análise está até em forma de pergunta aqui, de indagação. Acho que vocês já viram essa expressão alguma vez na vida. Idade das Trevas. A pergunta é: a Idade Média, o período medieval que a gente está estudando, realmente foi a Idade das Trevas? Ou, em inglês, Dark Ages? O que vocês acham? Sem medo de errar, você acha que sim, realmente foi uma Idade das Trevas? Ou você acha que não? E aí? Podem dar sua opinião, livremente, sem medo de errar. Beleza? Pois é, e se eu te falar que a resposta correta é não? Vou até colocar aqui em letras garrafais. A resposta correta é não. A Idade Média não foi Idade das Trevas. E eu vou explicar por quê.
Essa expressão, ela surgiu depois da Idade Média, já na Idade Moderna, que é o próximo período que a gente vai estudar, durante o chamado Renascimento Cultural. Esse renascimento ele foi feito por muitos artistas, por muitos cientistas, que tinham assim uma aversão, um repúdio. Vou usar uma palavra da moda. Eles tinham ranço em relação à cultura medieval, que era uma cultura teocêntrica. Lembra desse termo que a gente estudou? Inclusive aqui, ó, no slide anterior, cultura teocêntrica. A galera do Renascimento Cultural, já da Idade Moderna, do período seguinte, não gostava dessa visão de mundo teocêntrica. Deus no centro, uma cultura fortemente marcada pelo aspecto religioso, tudo sendo explicado pela vontade divina. E aí, esses homens da Idade Moderna, desse movimento chamado Renascimento Cultural, eles tinham tanta aversão, tanto repúdio, tanto ranço em relação à Idade Média, que eles criaram esse apelido. Disseram que a Idade Média teria sido supostamente uma Idade das Trevas, uma Dark Ages, um período de 1000 anos onde nada de importante foi criado, nada de interessante foi criado. Tipo assim, um período perdido, uma longa noite de 1000 anos, eles diziam. Mas será que isso é verdade? Não surgiram coisas importantes na Idade Média, não, gente? Surgiram. Eu vou te dar o maior exemplo de todos. Foi na Idade Média, no período medieval, lá na Europa, que surgiram as universidades, que é onde você vai estar em breve. Fala amém. Fala amém, tio Vitor, fala. Ou você não quer ir para a universidade? Claro que vocês querem, né? Pois é. As universidades, eu vou repetir a informação. As universidades surgiram aonde? Na Europa. Em que período? Na Idade Média. Para ser preciso, na Baixa Idade Média, a partir ali do século XII. E alguém pode me falar o que é uma universidade? Como é que você definiria? Se você quiser usar o microfone, fique à vontade. A Tami falou, falo amém quando não ter mais que estudar. Mas você nunca vai parar de estudar, Tami. A Isabela falou, especialização em alguma área, vamos melhorar isso. O que mais? O que vocês podem definir? O que é uma universidade? Já que vocês querem tanto entrar lá. Um lugar onde especialistas ensinam seus pupilos, beleza. Mas isso também acontece no colégio, não? Vocês têm especialistas, cada um na sua área, ensinando seus pupilos, seus alunos. Qual que seria a diferença, por exemplo, da escola, onde nós estamos, para uma universidade? A Giovana falou, é algo mais especializado, mais específico, tá certo. E o que mais? Ah, beleza, Duda. A Duda matou a charada. A Duda diz aqui no chat que a universidade serve para fazer pesquisas, contribuir para o desenvolvimento social. Galera, vou resumir. Universidade é um lugar onde se produz conhecimento científico. Produz. Se cria conhecimento. Na escola onde nós estamos, nós não produzimos conhecimento. Não, nós só reproduzimos. Só repetimos. Eu leio vários autores, vários historiadores, especialistas, transmito para vocês o conhecimento da maneira mais didática e simples possível. Vocês assistem minhas aulas, aprendem e repetem nas provas. A gente não está criando nada aqui em nenhuma área, não é só na história não. Já na universidade, o que existe lá é produção de conhecimento científico. Como a Duda muito bem falou, isso nasce a partir de pesquisa. Então vocês vão concordar comigo que a universidade é uma coisa importante para a sociedade? Concordam ou não? Dá a sua opinião aí. O que você acha? A universidade é importante ou não para a sociedade? Vou só dar um exemplo bem atual. Tá todo mundo louco aí pela vacina
para a Covid-19. Todo mundo quer a vacina, não é? A Rússia anunciou aí, o pessoal não está sabendo se essa vacina vai dar certo ou não, mas enfim. Aonde vão surgir as vacinas? Nas pesquisas feitas em universidades. Então, a universidade é uma coisa importantíssima para a sociedade. E as universidades, que eu vou repetir pela 10ª vez, são centros de produção, ó, produzindo, tá criando. Centros de produção de conhecimento científico. As universidades surgiram aonde mesmo? Na Europa. Em que período? Na Idade Média. Para ser preciso, ali no século XII, na Baixa Idade Média. Tudo bem que se você for aprofundar o seu estudo, você vai descobrir que essas primeiras universidades eram controladas pela igreja. Como eu disse, a Igreja Católica ela não destruía o conhecimento científico, ela guardava para si. Mas mesmo assim, foi na Idade Média que as universidades surgiram. Eu não posso chamar um período de Idade das Trevas, sendo que foi nesse período que surgiram esses grandes centros de produção de conhecimento. Entenderam? Ciro, concordo com você. É uma nova forma de guerra fria, essa busca pela vacina. O fato da Rússia ter anunciado com pressa, parece que pulando algumas etapas de teste da vacina, foi uma medida política. É verdade. Guerra Fria 2.0. Mas voltando aqui então, galera, vou repetir para vocês a análise para todo mundo entender. Idade Média foi Idade das Trevas? A resposta é não. Não foi Idade das Trevas. Por quê? Porque nesse período houve avanços importantes. O maior deles, o surgimento das universidades. Surgiram na Europa no período medieval. Eram controladas pela igreja, mas surgiram naquela época. Então, da onde vem essa expressão? De um preconceito dos homens do Renascimento, um movimento já da Idade Moderna, do período seguinte, que não gostavam da cultura teocêntrica. Eles eram mais racionalistas, eles eram antropocêntricos, colocavam o homem no centro de tudo. E aí, como eles não gostavam da cultura teocêntrica típica do período medieval, eles deram esse apelido de Idade das Trevas para a Idade Média, mas ele está equivocado. A Idade Média não foi a Idade das Trevas. Não foi uma longa noite de 1000 anos. Não foi um período em que não teve nada de importante. Na Idade Média houve avanços importantíssimos. O maior deles, as universidades. O surgimento das universidades. Beleza? Isso, Nereu, você resumiu bem. A Idade Média foi perturbada, mas com muitas coisas ruins também, mas com avanço importantíssimo. Vou dar outros exemplos. Houve avanços na agricultura, vai surgir o arado de ferro, o moinho hidráulico. Outra coisa, a maneira de organizarmos as cidades vai surgir no final da Idade Média. Então, não posso chamar esse período de Idade das Trevas de jeito nenhum. Anota isso aí. Não foi Idade das Trevas a Idade Média. Apesar da maioria das pessoas acreditarem nisso. Todo mundo entendeu, gente? Me dá um joinha, por favor. Quem entendeu, responde a análise, por favor. Sacaram? Ótimo. Beleza. É uma figurinha mais bonita que a outra. A única pessoa que está com a foto mesmo é a Duda, né? O resto tá só com animes aqui. Essa foto aqui do Pablo, atenta. Ai, vocês são figura demais. Mas vamos lá. Vamos prosseguir. Tem mais análise para fazer, meu povo. Segundo, na formação do sistema feudal, do feudalismo, nós temos uma fusão, uma junção de elementos da cultura romana, lembra do Império Romano, que a gente estudou tanto, semestre passado? E também dos povos germânicos, que eram chamados de... Esses povos germânicos eram chamados como? Os povos germânicos. Eles eram considerados o quê? Isso, Isabela. Muito bem, eles eram chamados de bárbaros, certo? Na formação do sistema feudal, nós tivemos uma junção, uma fusão
tá? De heranças romanas, a cultura romana, e heranças germânicas nesse processo de formação do feudalismo, do sistema feudal. Aqui estão as principais heranças romanas. Aí eu vou fazer um exercício com vocês aqui na aula mesmo. Quero que vocês me respondam ou pelo microfone ou pelo chat, da maneira que você achar melhor. Eu vou te falar o que foi essa característica aqui, ó, clientela, e você vai me dizer em que ponto isso influenciou o feudalismo. Pode ser? É simples. Vamos lá? Lá em Roma, havia uma relação chamada de clientela. A clientela corresponde aos clientes. Vocês lembram? Tinha patrícios, plebeus, clientes, daí o nome clientela, e escravos. Era um grupo social. Quem eram os clientes? Eram aqueles que trabalhavam para os patrícios em troca de moradia, habitação e proteção. Vou repetir. A palavra clientela faz referência a clientes, que era um grupo social lá de Roma Antiga. Quem eram os clientes? Eles trabalhavam para os patrícios, que eram os nobres. Lembra dos patrícios? Os clientes trabalhavam para os patrícios em troca de proteção, alimentação, moradia. Pergunto, isso vai dar origem ao que no feudalismo? A qual relação? Muito bem, Isabela. Ótimo, Isabela. A relação de servidão, a relação de servos. Gente, o senhor feudal vai fazer o papel que era dos patrícios em Roma, os nobres. Os servos vão fazer o papel de clientes. Os servos, eles vão trabalhar para os senhores feudais, lembra? Em troca de quê? Moradia, poder morar ali no feudo, alimentação, proteção. Sacou? Então, essa relação de clientela que vai dar origem à relação de servidão. E o colonato? O colonato foi uma lei criada pelo imperador Constantino, aquele que fundou a cidade de Constantinopla. A lei do colonato obrigava o trabalhador a se fixar na terra onde ele trabalhava. Isso era uma lei lá do Império Romano, criada lá pelo imperador Constantino. A lei do colonato. Repito o seu significado. O que ela dizia? O trabalhador era obrigado a se fixar na terra onde ele trabalhava. A partir do momento que ele aceitava trabalhar ali, ele só podia sair daquela terra caso o nobre permitisse. Isso também tem a ver com a relação de servidão. Porque o servo, no mundo feudal, ele não podia sair do feudo a hora que ele quisesse. Ele só saía caso o senhor feudal permitisse. Entendeu? Então, clientela. O trabalhador, ele trabalha em troca de moradia, proteção e alimentação. Colonato. Obrigava o trabalhador a se fixar na terra. Essas duas coisas eram elementos romanos que ajudaram na formação do sistema feudal. Especificamente, qual ponto do feudalismo? A relação de servidão. Beleza? Só para aprofundar um pouquinho e ver se vocês aprenderam mesmo. Servo era a mesma coisa que escravo, gente? Me responde aí, por favor. Não, né? Diferenças básicas. O servo, ele não era uma mercadoria, lembra disso? O escravo era. O escravo era considerado uma coisa, podia ser vendido, podia ser comprado. O servo não, ele não era mercadoria, não podia ser vendido ou comprado. Segunda diferença, o servo ele ficava com uma parte do que ele mesmo produzia. Tudo bem que era a menor parte, mas ele ficava. O escravo não. O escravo não ficava com nada do que ele produzia. Então, servo e escravo são coisas diferentes. E no mundo feudal, qual mão de obra que era predominante? De escravos ou de servos aqui no feudalismo? Me diz aí. Só para ver se vocês estão atentos. No mundo feudal, aqui no feudalismo, de escravos ou de servos? De servos, exatamente. A mão de obra de servos era predominante aqui no mundo feudal.
Mas não acabou o ponto de análise, não. Dá uma olhadinha aqui, por favor. Nessa formação do feudalismo, tivemos também heranças germânicas. Heranças daqueles povos que eram chamados de bárbaros, inclusive. Como o comitatus e as terras comunais. Não é comitatus, não. É comitatus, tá? Eu vou falar o que era o comitatus, vou te explicar o que era isso, e vocês vão me dizer aonde esse comitatus influenciou dentro do sistema feudal. Pode ser? Vamos ver quem acerta essa? O que era o comitatus? Era a relação de fidelidade entre o chefe da tribo bárbara e os seus guerreiros. Comitatus, repito, era a relação de fidelidade entre o chefe da tribo e os seus guerreiros. Essa relação de fidelidade era sobretudo do ponto de vista guerreiro, né? Os guerreiros lutarem em nome do seu líder, do seu chefe. Isso vai dar origem ao que no mundo feudal? Me diz aí, por favor. Muito bem, Ciro. Parabéns, Isabela. É isso mesmo. A relação de suceranos e vassalos. A relação de sucerania e vassalagem. Lembra? Quem era o sucerano? Era o senhor feudal mais poderoso. Ele doava parte das suas terras para um outro senhor feudal. Ó, os dois são senhores feudais, viu? Tanto o sucerano como o vassalo. Sucerano, só lembrar, começa com su, de superior. Era o senhor feudal mais poderoso que doava parte das suas terras para um outro senhor feudal menos poderoso. Em troca dessas terras, esse outro senhor feudal, chamado de vassalo, iria dar ajuda militar ao sucerano. E havia um pacto de fidelidade entre eles, que inclusive era celebrado por uma cerimônia, chamada de homenagem. Essa relação de fidelidade, sucerania e vassalagem, o sucerano e do vassalo, que eram dois nobres, repito, dois senhores feudais, tem origem aqui no comitatus dos germânicos. E por último, também entre os germânicos havia a noção de terras comunais. Olha o nome. Comunais vem de comuns. Por quê, professor? Porque entre os povos bárbaros não existia a noção de propriedade privada. As terras pertenciam a toda a tribo. Daí o nome terras comunais, vem de comum, né? As terras pertenciam a toda a tribo. Não havia noção de propriedade privada. Ah, essa terra aqui é minha, aquela lá é sua. Não, a terra é da tribo. Aonde existiu isso aqui, essa noção de terra comunal dentro do sistema feudal? Alguém lembra? Aonde existiu essa noção de terra comunal, terra comum, dentro do sistema feudal? Ninguém lembra? Então, vou mostrar agora aqui para vocês uma imagem que a gente viu na aula passada, hein? Semana passada a gente viu isso aqui. Lembra da divisão do feudo? Tinha um manso senhorial, onde vivia o senhor feudal e a sua família. Ó, senhorial lembra senhor. Aqui ele construía o seu castelo. Lembra? O manso servil, ó, servil, lembra? Servo, a parte que era arrendada aos servos. E o manso comunal, que era a parte do feudo de uso comum entre senhor e servos. Era de uso comum. Essa noção de terra de uso comum nasceu das terras comunais dos povos germânicos. Entenderam? É a casinha do Shrek, Bruno. O castelo. Então, resumindo, galera, na formação do sistema feudal, no processo de formação do feudalismo, nós tivemos uma fusão, uma junção de elementos romanos e elementos germânicos. Exemplo de elementos romanos, a clientela e o colonato, que deram origem ao quê? A servidão. Exemplo de heranças germânicas, os povos bárbaros, comitatus, que vai dar origem à relação de sucedania e vassalagem, uma relação entre nobres, senhores feudais, e a noção de terras comunais lá no manso comunal do feudo. Beleza?
Me dá um joinha quem conseguiu entender esse segundo ponto de análise, por favor. Vocês sacaram que o feudalismo surgiu a partir de uma mistura de elementos romanos e germânicos? Massa. Bacana. Ótimo. E aí, esse último ponto de análise, eu já tinha comentado um pouquinho sobre ele com vocês, ainda lá em junho. Finalzinho de junho, nossa última aula do primeiro semestre, mas eu estou retomando para você refrescar a sua memória mesmo, tá? Geralmente a galera costuma formatar o HD nas férias, hein? A Igreja Católica vai criar na Idade Média um tal Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido pelo nome de Santa Inquisição. Lembra disso? Tribunal do Santo Ofício, mas também conhecido como Santa Inquisição. Esse tribunal, que eu repito, pertencia à Igreja Católica, servia para combater as heresias. De acordo com o que eu já expliquei para vocês, vocês lembram o que é uma heresia? Com H, está aqui a palavra sublinhada. O que é uma heresia mesmo, meu povo? Alguém lembra? Bora, primeiro ano. Ir contra, muito bem, as doutrinas da igreja. Ótimo, Ciro. Parabéns pela resposta. Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer prática que fosse contra as doutrinas da Igreja Católica, contra os seus dogmas, era considerado uma heresia. Bastava contrariar a igreja. Bastava ir contra o que a igreja falava, que a pessoa seria considerada uma herege. Herege é praticante de heresia. E heresia é aquilo que vai contra a doutrina da igreja, certo? E o Tribunal do Santo Ofício vai ser muito violento. A sua atuação vai ser muito violenta. Ao longo da Idade Média, o Tribunal do Santo Ofício vai prender, torturar e matar milhares de pessoas. Inclusive, a morte mais comum, a sentença de morte mais comum aplicada pela Inquisição era a morte na fogueira. A pessoa era queimada viva, simplesmente por discordar da igreja, por ir contra o que a igreja pregava. Então, a atuação da Igreja Católica na Idade Média teve uma violência muito forte, muito grande mesmo. Inclusive, antes de falar da observação, quer saber um grupo que foi muito perseguido pela Inquisição na Idade Média, por esse tribunal aí da Igreja Católica? Os judeus. Os judeus que viviam na Europa nessa época foram muito perseguidos. Milhares de judeus foram queimados na fogueira da Santa Inquisição. Vamos ver quem aprendeu esse assunto comigo, hein? A gente falou de Hebreus, os antepassados dos judeus. Por que será que os judeus foram perseguidos pela Inquisição Católica na Idade Média? Por quê? Giovanna, eles foram perseguidos por milhares de anos ao longo da história. Mas por que especificamente aqui, na Idade Média, a Igreja Católica perseguiu tanto os judeus? Qual era o motivo para isso? Alguém sabe? Vou te dar uma dica. Tem a ver com uma diferença entre judaísmo e cristianismo. Muito bem, Giovana, exatamente isso. Parabéns pela sua resposta, Giovana. Galera, para os judeus, Jesus Cristo não foi o Messias, não foi o Filho de Deus que veio à Terra. Para eles, o Messias ainda vai vir. Tanto é que os judeus eles nem dividem o calendário em antes e depois de Cristo. Por não considerarem Jesus como Filho de Deus, adivinha, a Igreja Católica acusava os judeus de serem hereges, praticantes de heresia. Estavam discordando da doutrina da igreja. A igreja se considerava absoluta. O que a igreja fala é o certo. Se você discordar da igreja, você está errado. E os judeus, repito, até hoje, para os judeus, o Messias, o enviado de Deus, ainda não veio. Eles não aceitam a ideia que Jesus Cristo foi o Messias. E ainda surgiu uma interpretação, lá na Idade Média,
de que os judeus teriam sido responsáveis pela morte de Cristo. É isso mesmo, surgiu essa interpretação por parte da Igreja Católica. Porque teriam sido os judeus que teriam entregue Cristo para ser crucificado pelas autoridades romanas. Então a Igreja Católica alimentou muito essa ideia durante a Idade Média. Os judeus foram os traidores de Jesus. Os judeus entregaram Cristo para ser morto, ser crucificado pelas autoridades romanas. Isso despertou um ódio dos cristãos em relação aos judeus. E, como eu disse, muitos deles foram mortos pelo Tribunal do Santo Ofício, pela Santa Inquisição. Mais ou menos isso, Vitor. Para os judeus, Jesus foi só alguém que pregou a palavra, mas não foi o Messias, né? Foi tipo um sacerdote. Tá certo? Agora, um outro grupo que sofreu ainda mais perseguição pela Inquisição foi esse aqui que está na observação. Acho que vocês devem se lembrar do comentário com vocês na última aula de junho. As mulheres. Se nós fizermos uma estatística, morreram muito mais mulheres do que homens pelas sentenças do Tribunal do Santo Ofício. Muito mais mulheres foram queimadas vivas na fogueira da Inquisição do que homens. Pergunto, por quê? Por que será que a igreja perseguiu mais mulheres do que os homens? Alguém tem uma resposta para isso? Sim, Ciro. Muitas das vezes elas eram acusadas de bruxaria, serem bruxas. Mas por que eram as mulheres que eram mais acusadas de bruxaria do que os homens? Um homem poderia ser bruxo, não? Muito bem, Isabela. A mentalidade patriarcal da época é que vai influenciar isso. Essa mentalidade patriarcal, hoje a gente usa mais o termo machista, vai influenciar a visão da igreja. Isso, Gabriel. A igreja vai pregar que a mulher, ou melhor dizendo no plural, as mulheres, eram as principais responsáveis pelos pecados. Isso mesmo. O que o Gabriel escreveu aí no chat é o que a igreja falava na Idade Média, que o pecado estava nas mulheres. Mas da onde surgiu essa interpretação? Lá daquela historinha do primeiro livro do Antigo Testamento. Da Bíblia, exatamente. O livro de Gênesis. Isso. Muito bem, Ciro. A história de Adão e Eva. Segundo a tradição bíblica, Deus criou Adão, depois criou Eva, colocou os dois ali no Jardim do Éden, um lugar em tese perfeito, né? Eles viveriam livres, tranquilos, não precisavam nem trabalhar. Não precisava pagar condomínio, nem conta de água, nem de energia, a internet era liberada, né? Tudo tranquilo. Deus só teria dado uma ordem para não mexer em uma árvore, a árvore do centro do jardim. Certo? Mas aí, segundo a tradição bíblica, quem foi lá e comeu do fruto daquela árvore, o fruto proibido? A Eva. Né? A Eva comeu e depois ofereceu para o Adão. Teve a história da serpente lá, tudo, mas quem comeu o fruto primeiro foi a Eva. Então, na visão da igreja, não é na minha visão, na visão da igreja católica, lá na Idade Média, a mulher, no caso a Eva, a primeira mulher, ela teria sido responsável pelo pecado original. Então, pregava-se muito essa ideia. O pecado está na mulher, o pecado está na mulher, o pecado está na mulher. Isso fez com que elas fossem muito mais perseguidas pela Santa Inquisição, pelo Tribunal do Santo Ofício. Por isso morreram muito mais mulheres do que homens, gente, na fogueira da Inquisição na Idade Média. Todo mundo entendeu a minha análise? Mais ou menos isso, Giovana. A mulher fazia qualquer coisa, a igreja bota na fogueira. E dá um joinha aí quem conseguiu entender essa questão da mulher ser mais perseguida pela Igreja Católica, na Idade Média, conseguiu entender, né? É de uma interpretação de que ela seria culpada pelo pecado, como o Gabriel muito bem disse pra gente. Ótimo, bacana. Galerinha, esses pontos de análise, então, foram encerrados sobre o feudalismo. Terminamos todos eles. Vocês já
baixaram esses slides lá no site? Conversa comigo aí. Esses slides aqui do feudalismo, de Idade Média, eles já estão lá. Mas vocês viram que está lá, gente? Alguém me responde aí. Tá, mas alguém me confirma, por favor, que já viu esses slides lá. Ou ninguém olhou? Porque eu já tinha mandado em junho, na última semana de junho, e eu mandei de novo semana passada. Mesmo material. Já viu, né, Ciro? Pois é, tá lá, gente. Baixe. Aqueles que gostam de ter anotado no caderno, pode copiar os tópicos no caderno para reforçar o aprendizado, tá bom? E aí na próxima aula a gente vai continuar falando de Idade Média, só que de outro assunto, tá? Nós vamos comentar sobre o Império Bizantino na próxima aula. Eu vou mandar esse material também para vocês. Belezinha? Ficou alguma dúvida, meu povo, da aula de hoje? Alguma dúvida aí? Temos 3 minutinhos ainda para vocês perguntarem. Tá tranquilo? Nenhuma dúvida? Tá beleza? Ótimo, bacana. Fico feliz de saber que vocês estão conseguindo aprender com a minha aula, gente. Então, galera, fica assim então. Terminamos esse material, que é um material de introdução de Idade Média, falamos do mundo feudal e as suas características. Estou sabendo aqui do tempo, sério. E na próxima aula a gente vai continuar o estudo de Idade Média. Vamos falar do Império Bizantino. Aí já é um outro material que eu vou mandar para vocês. Tranquilinho? Beleza? Certeza que não tem nenhuma dúvida? Tudo de boa? Tudo certinho? De boaça, né? Então, beleza demais. Galera, vou encerrando por aqui. Sexta-feira a gente dá prosseguimento ao nosso trabalho, tá? Um bom resto de semana para vocês. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Vamos continuar os nossos trabalhos mesmo à distância, mas com muita qualidade. Tá certo? Um beijo, abraço, fiquem com Deus. Tchau, fala tchau. Fala tchau, tio Vitor. Tchau, falou, até mais, galera. Valeu.